Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo sobre corpo, mente e espírito. Vou estar explicando um pouquinho para vocês sobre cada um deles e a importância de estar tratando corpo, mente e espírito para a gente estar elevando a nossa vibração, tá bom? Então vamos nessa. Eu vou ler aqui, eu fiz um roteiro hoje porque às vezes eu posto vídeo e eu acabo esquecendo de trazer alguma informação. Então hoje eu resolvi fazer um roteiro, tá? E vou estar lendo aqui para vocês. Pra gente estar elevando a nossa energia, a nossa vibração do corpo físico. Como a gente eleva a nossa vibração do corpo físico? Corpo físico, todo mundo já sabe, é uma energia e a gente trata ela tomando algum medicamento, tendo uma boa alimentação, fazendo atividade física e respiração. Respiração, muita gente tem dúvida como tratar o corpo físico com a respiração. Vou dar um exemplo fácil aqui. Quando alguém está muito nervosa e chega uma outra pessoa e fala calma, calma, respira, respira fundo. Logo você percebe que você vai se acalmando, a tremedeira vai passando. Então sim, a respiração ela ajuda na sua cura física, certo? Mente também uma energia. E como você cuida da energia, da frequência da sua mente? É do que você assiste, do que você fala, do que você lê. Se você assiste, já falei, se você assiste jornal, novela, as novelas de hoje em dia nenhuma presta, né? Antigamente eu acho que não prestava, mas a gente não tinha essa consciência de entender a mensagem que estava passando. Mas novela, jornal, Big Brother, filme de terror, então você está atraindo isso para sua mente. Ela não diferencia o que é real, o que é imaginário, certo? Ela não sabe que você está ali assistindo filme de terror. Para sua mente, você está vivenciando isso na sua vida. Então, você cria a sua própria realidade. Então, como tratar a frequência energética da sua mente? É você assistir algo produtivo, construtivo para sua mente. Um podcast de como melhorar, como ser uma pessoa melhor, ler um bom livro, um livro de desenvolvimento pessoal, expansão da consciência. Então isso você está tratando a sua mente. Eu estou falando, gente, pra gente aqui que somos ressonante, e para você que chegou agora no canal, né? Aqui é um diário de uma ressonante e eu posto coisas de como eu estou trabalhando a minha frequência, a minha vibração, certo? Claro que uma pessoa que tem uma doença mental, você não vai falar para ela ler um livro, ela tem que fazer um tratamento, certo? Eu estou falando aqui pra gente que tá nessa mesma frequência de elevar a vibração. Então são coisas que você tem que fazer que estão na mesma frequência. O corpo físico você vai tratar com coisas que estão na mesma frequência, tá? Que é um medicamento, uma atividade física, uma boa alimentação. A mente, como você vai cuidar da tua mente? Assistindo coisas boas, lendo um bom livro, certo? Falar coisas boas, tá? Porque tudo que você assiste, tudo que você fala, você está atraindo para você, não é nada para o próximo. E o espírito, como elevar a frequência do espírito, como tratar o espiritual, você não é algo tangível, você sente, é uma energia, você sente, então você tem que estar ali cuidando da sua frequência vibracional, da sua vida espiritual. E depois eu vou falar cada uma delas e você vai entender melhor sobre a sua vida espiritual, tá bom? Eu vou explicar cada um deles. Corpo físico, como você vai estar tratando o seu corpo físico? Alimentação, atividade física, tudo que eu já falei. Vou dar um exemplo fácil aqui pra você. Que a frequência, a energia do corpo físico, ela é de uma maneira lenta. Então, vou estar dando um exemplo aqui pra vocês. Eu, antigamente, eu tomava leite. E aí, eu tinha muita cólica intestinal. Então, todas as vezes que eu tomava leite, eu me sentia mal. Isso quer dizer o quê? A sua energia cai, a sua frequência cai.
E a gente quer sempre estar com uma frequência elevada. Então eu tava me sentindo muito mal, tava sentindo cólicas intestinais. Então eu fui observando quais alimentos que eu estava comendo que estava me fazendo mal, até que eu cheguei no ponto do leite. Eu parei de tomar leite e melhorou a minha cólica, melhorou, passou, não sinto mais cólica intestinal. Então, como foi uma coisa que eu fiz para tratar o meu corpo, porque quando você tá com aquela dorzinha, querendo ou não, a sua energia cai, a sua frequência cai. Então você tem que saber sim que o alimento que você consome, a bebida que você consome, interfere na sua energia, na sua frequência vibracional, certo? Então tratar mais da sua alimentação. Então, você tratando da sua alimentação, você vai estar tratando da sua energia, da sua frequência, do seu corpo físico. Muitas das vezes, tem pessoas que acham que até que é um problema espiritual. Não. Você tratando mais, prestando mais atenção na sua alimentação, você pode estar resolvendo alguns probleminhas que não são espirituais, certo? Eu até recomendo, se você for fazer algum tratamento terapêutico, que você passe na nutricionista também, num profissional para estar cuidando da sua alimentação, porque isso também eleva a vibração e ajuda bastante no seu processo aí de autoconhecimento, de desenvolvimento, certo? Então é basicamente isso, tratar da energia, da sua frequência, do seu corpo físico, atividade física, alimentação e trabalhar a sua respiração. Atividade física, gente, faz o que você gosta. Depois você pode acrescentar algum esporte, mas a atividade física, vocês têm que entender que tudo na natureza está em movimento. Então, o nosso corpo também tem que estar em movimento. Você tem que entender que o nosso espírito precisa do nosso corpo para cumprir o propósito. Então, cuida dele. É o primeiro degrau para você chegar lá no topo. É o primeiro degrau. Cuida daqui primeiro, do seu corpo. A importância da atividade física, né? Eu bato martelo, assim, eu não sou praticante de atividade física. Eu faço alguma coisinha, certo? Mas assim, eu não sou praticante, fanática em atividade física. Mas você tem que entender que a atividade física, ela é bom para o cérebro. E a atividade física, ela enche o nosso cérebro de serotonina, que é o hormônio da alegria. Então, se você pede lá na sua ressonância mais alegria, né, serotonina, faz uma atividade física, que é o hormônio da alegria. Então isso te ajuda bastante. O cérebro se enche de dopamina, que é o neurotransmissor que regula diversas funções, como a sensação de prazer, de motivação. Então, se lá na sua lista de ressonância harmônica você pede mais motivação, mais alegria, vai fazer atividade física que colabora bastante com o seu processo. E é isso daí, para você estar elevando a sua vibração, começa pelo primeiro degrau, que é o seu corpo físico. Agora nós vamos falar um pouquinho da mente. Então, como cuidar da mente? Já falei lá no começo, né? É o que você assiste, o que você fala, o que você ouve. Então, pare de dar porcaria para sua mente. Se alimente de coisas boas, assistindo um bom podcast para você se desenvolver, uma boa leitura. Você tem que saber que você cria a sua realidade. Então, comece a tratar mais, comece a direcionar a sua mente para algo positivo. E a mente, ela não distingue o que é real, o que é imaginário. Então, se for para virar uma bola de neve na nossa vida, né? Muita gente aí tá com a vida toda desregulada. Então, se for para virar uma bola de neve, que faça virar a bola de neve para um lado positivo, tá? Se enche de algo construtivo. E a gente sabe, o universo te dá mais do mesmo. Então, se você se enche dessas coisas, o que você vai estar recebendo? Mais do mesmo.
Não adianta só ficar ali no pensamento positivo. Você tem que estar se alimentando disso, vibrando disso. Como você quer sua vida lá no futuro, já traz ela pra cá e vivencia isso, vibra isso. Porque se o universo responde a gente dessa forma, então é dessa forma que você vai ter que agir daqui pra frente. Se você quiser melhorar de vida, claro, né? Se a sua vida tá boa, então continua. E vida espiritual. Espírito, como cuidar do espírito? Eu vou ler aqui para não perder nada, tá bom? Espírito é a consciência, e a consciência é essa fagulha de Deus que vive dentro do nosso corpo. Por isso, nós somos observadores, e quando você traz essa consciência, tudo se torna mais fácil. Como aumentar a frequência energética dessa consciência? É aí que está o pulo do gato. A gente não aumenta a frequência da vida espiritual, ela já é elevada. Você espiritualmente, nós já somos elevados. A questão é tratar o corpo e a mente. Então, outra coisa, eu não sei se vocês sabem, o corpo, nós temos 7 corpos espirituais. Então, você vai ter que tratar cada um deles para ir tratando a sua mente para chegar numa vida espiritual melhor, numa frequência que é a unificação. Então, você tratando lá no primeiro degrau, e você tem que saber que o primeiro degrau, além de você tratar do seu corpo, são 7 corpos espirituais. Então você vai tratando isso, ele vai elevando. Eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre isso, tá? Então você vai tratando isso, vai elevando, vai tratando a sua mente, vai elevando até chegar na consciência, que é a unificação com o todo, que é o famoso alinhamento, que todo mundo fala. Ah, você tem que alinhar corpo, mente e espírito, mas ninguém explica como. Então é isso daí. E se você não sabe o que são os 7 corpos espirituais, o Hélio Couto tem um livro, Os 7 Corpos. Depois eu vou deixar a foto dele aqui. Eu até tenho esse livro. Eu li uma única vez, fiquei assim, né? Eu fico meio que assustada no começo com o conhecimento, fico meio punk durante alguns dias. Mas depois eu pego para ler de novo, para estar fortalecendo aquele conhecimento dentro, né, da minha consciência, me abrir para o novo. Então, sim, temos 7 corpos espirituais para ser tratado, para chegar na unificação com o todo. Então, quando você começa a tratar corpo e mente, você acessa a essa consciência e você dá permissão para essa consciência, que é a consciência de Deus, a comandar a tua vida. E aquilo que chamamos de eu sou, o eu sou, algumas pessoas chamam de Espírito Santo, centelha divina. Então essa consciência que a gente chama do eu sou é a consciência sagrada. Então nada que você possa fazer vai aumentar a sua vibração da sua vida espiritual, porque ela já é elevada, já é elevada. Então quando você chegar nessa consciência, a sua vida espiritual, a sua vida por completo, ela já está elevada. Essa é a unificação com o todo, né? Que a gente tanto quer. Estamos trabalhando para isso. Essa consciência, ela já é sagrada. Ela está diretamente conectada com o Criador. Então, a partir do momento que você permite essa consciência comandar a tua vida, é onde tudo acontece. É o próprio Criador comandando tudo. Tudo. Você que já foi na igreja, você já deve ter ouvido falar, entregue a sua vida para Jesus. É exatamente isso que os pastores querem dizer. Eles só não falam como. Então, entrega a sua vida para Jesus. Você vai lá e entrega. Tá, e aí, o que eu faço agora? Entendeu? Mas por que eles não falam, né? Porque é válido te manter preso dentro da religiosidade. Para eles são bom. Então, entrega a sua vida para Jesus, é exatamente isso. Corpo, mente e espírito. Trata isso,
trata, porque o seu espírito precisa do seu corpo. E o seu espírito não vai cumprir o seu propósito se o seu corpo estiver doente. Então, o primeiro degrau, segundo, e você atinge a consciência, que é a consciência sagrada, que é a consciência do Criador. Por isso que as pessoas passam por catarses, porque é uma briga, entendeu? Você está sendo limpo, então você tem que aceitar essa limpeza, é de dentro para fora. Então, é um processo que a gente fala que é um processo doloroso, porém é um processo de limpeza. Você está sendo preparado para algo maior. Lembra a sua mente, ela vai brigar com o seu ego, ela vai brigar. Por isso que é doloroso. Lembram da passagem que Jesus ficou 40 dias no deserto? Que fala ali que ele foi atentado, né? Que muita gente tem uma imaginação que o diabo estava ali com um garfo, né? Cutucando Jesus. Não, Jesus ficou 40 dias no deserto brigando com a mente dele, brigando com o ego. Era uma briga entre mente e ego. Jesus passou 40 dias no deserto se limpando. Gente, eu tô até me arrepiando aqui. Se limpando desse ego, trabalhando a mente dele. Esse realmente é o 40 dias no deserto. É Jesus trabalhando a mente dele e brigando com o ego dele. Aí passou os 40 dias e iluminou-se. Isso, passou por esse processo e iluminou-se, né? Então, é você aceitar o processo, aceitar que você tem que limpar a sua mente, limpar o seu espírito, limpar o seu corpo, entendeu? E limpar o seu corpo é você se cuidar melhor, cuidar, porque o seu espírito precisa do seu corpo para cumprir o propósito. E o ego nada mais é do que aquele que aponta quem é fulano, quem é ciclano, o que você fala ou deixa de falar. Então, você tem que direcionar o seu ego. O ego, ele não é uma coisa ruim, mas ele foi criado para ter essa individualização. E nós sabemos que todos somos um, tá? Então, você direciona o seu ego. Não deixa o ego comandar a sua consciência. A sua consciência comanda o ego, tá bom? Usa a sua consciência, usa esse ego para você cumprir o seu propósito, né? Para você seguir em frente. Então, o ego você não elimina ele, você aprende a direcionar ele. E a partir do momento que você começa a aprender a direcionar o seu ego, é a divindade já comandando o seu eu, tá? A consciência, você se permitindo essa consciência comandar a tua vida, né? A comandar o seu ego. Toda ação que você começar a fazer vai ser para ajudar o próximo. Ajudar, entendeu? Então, quando você começa a se permitir que essa consciência toma conta do seu eu, toma conta do seu ego, você passa a ajudar. E você começa a ajudar o próximo. E quem é o próximo? O próximo é você mesmo. Quanto mais você se ajuda, mais você transcende, mais você ajuda neste mundo, na humanidade. Então, quanto mais você se ajuda, que você é o próximo, quanto mais você se ajuda, mais você transcende, mais você contribui para a humanidade. Bom, então é isso daí. Você já sabe que a sua vida espiritual já é elevada, que você tem que começar lá de baixo, corpo e mente, tratando esses dois, lembrando que a parte do corpo são 7 corpos espirituais a ser tratado. E quando eu falo tratar dos 7 corpos espirituais, não tem nada a ver com o alinhamento dos chakras. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor sobre esses 7 corpos espirituais. Então, você alinhando corpo, mente e espírito, esse é o famoso bingo, esse é o famoso unificação com todo. É corpo, mente e espíritos alinhados, é isso daí, tá? E não é difícil, gente, é só você se permitir. Você acha que é difícil, é porque você cria resistência, então não cria, se permite a uma nova vida, se permite realmente, tenha certeza que Deus só quer o melhor para nós. E se você está nesse caminho, você
segue com confiança que tudo vai mudar, que o que dói são coisas mundanas que a gente foi adquirindo, que fomos programados para isso. Então, aceita essa mudança na sua vida, aceita essa unificação com todos, se permite a evoluir cada vez mais. Estamos aqui no planeta Terra para aprender cada vez mais, para evoluir e para compartilhar o conhecimento. O que você aprende passa para o próximo, porque é assim que trabalham os discípulos do Criador. Então é isso daí, eu acho que eu passei um pouquinho de tudo, se permite a evoluir, tá bom? E se você gostou, se inscreva no canal, vamos fazer juntos esse canal crescer, dá um curtir, deixa o seu comentário, me chama lá no Instagram de qualquer dúvida, tá bom? Um beijo e até mais!